Oi, galera, boa tarde. Vamos para a nossa terceira videoaula dessa sequência de operação com soluções. Já vimos diluição, mistura com o mesmo soluto e hoje a gente parte para a mistura de soluções com solutos diferentes, porém onde não há reação. Então, já dá para perceber que vai ter mais um vídeo com este mesmo assunto, só que com reação, né? Então, a gente ainda tem mais alguns vídeos pela frente sobre essa matéria, tá? Vamos lá. Tenho aqui, então, dois recipientes que contêm, em um deles, 150 ml de uma solução 2 mol por litro de NaCl, e no outro recipiente, recipiente B, eu tenho 250 ml de uma solução 1 mol por litro de KCl. E eu vou juntar tudo isso num terceiro recipiente, onde eu vou fazer uma mistura. A minha primeira pergunta, meu primeiro questionamento para vocês é: como saber que não reage, né? É muito simples, gente. A gente vai analisar se alguma das partes das moléculas, né, que estão sendo misturadas, NaCl e KCl no caso, são iguais. E sim, né, a gente tem uma parte em comum nas duas moléculas, que é o Cl, que aparece nas duas soluções, né, nos dois solutos. Então, assim, se uma das partes da molécula for igual à da outra, a gente diz que não vai haver reação quando esses dois se misturarem, ok? Vamos lá. O que o exercício está pedindo então para a gente? Qual é o volume final da mistura de A com B? Qual a concentração final de NaCl e qual a concentração final de KCl? Bom, é muito intuitivo pensar que o volume final vai ser o somatório do volume que tinha no recipiente A com o volume que tinha no recipiente B. Então, se eu estou misturando 150 ml com 250 ml, é bem intuitivo a gente pensar que no final eu vou ter 400 ml. Vamos responder as outras duas perguntas aí que perguntam qual a concentração final desses solutos. Vocês concordam comigo que por a gente estar aumentando o volume, né, de água ali, de solução, a gente está diluindo a concentração desses dois solutos? Então, a própria fórmula que a gente já aprendeu anteriormente vai ser usada aqui de novo. Por quê? Eu tinha 2 mol por litro em 150 ml. Se eu estou agora com 400 ml, foi porque eu coloquei uma quantidade de solvente a mais, né? Então, a gente tem o M1V1, M2V2, que é o nosso estado antes da mistura e depois da mistura. Aplicando, então, os valores que a gente tem inicialmente no recipiente A, que é uma concentração de 2 mol por litro em um volume de 150 ml, qual a concentração a gente vai ter, já que o volume final é de 400? A gente passa a ter uma concentração de 0,75 mol por litro. A gente já não tinha dito que a concentração ela tem que diminuir quando a gente aumenta o volume, que concentração e volume são duas grandezas inversamente proporcionais, né? Aconteceu isso. Usando a mesma fórmula, então, agora para o KCl, e colocando os dados que a gente tem, 1 mol por litro de uma solução de 250 ml, são os nossos dados iniciais, no recipiente B antes da mistura, e depois da mistura, qual vai ser a concentração de KCl, já que o volume foi aumentado para 400 ml? Então, a gente tem uma concentração final de KCl de 0,625. Até aqui, gente, zero novidade, quase, né? Porque a fórmula vocês já conhecem, já sabem aplicar, fizeram uma lista de exercícios gigantesca sobre isso, né? Aí vamos para o momento em que vocês vão querer me matar aí em pensamento, né? É o seguinte, a gente vai ter que aplicar alguns conceitos que vocês aprenderam no ano passado. Quais conceitos são esses? O conceito de dissociação iônica. A gente sabe que o sal
NaCl é um composto iônico que, em meio aquoso, essa molécula se rompe, liberando para o meio o cátion Na+, e o ânion Cl-. E que a mesma coisa acontece com o KCl. Em meio aquoso, a molécula se rompe, vai o potássio para um lado e o cloro para o outro, formando o K+, e o Cl-. Percebem e concordam comigo que a proporção de NaCl para Na+ e Cl- é de 1 para 1 para 1? Né? Eu tinha NaCl, quando eu quebro essa molécula, eu gero um Na e um Cl. A mesma coisa, a mesma proporção é enxergada aqui no KCl, a proporção de 1 para 1 para 1. Já que eu tenho um átomo de potássio e um átomo de cloro na molécula, quando eu romper ela, eu vou ter um potássio e um cloro. O conceito que a gente vai aplicar é o seguinte: a gente acabou de descobrir que a concentração final depois da mistura de NaCl é 0,75. E como tem uma proporção de 1 para 1, a concentração final de Na+ também é 0,75. E a de Cl- também. Né? Já que a proporção é a mesma para todos, a concentração é a mesma também. O mesmo vai acontecer para o KCl. A concentração dele, a gente calculou que é 0,625, e como a proporção de potássio e de cloro também é 1 para 1 em relação ao KCl, eles também possuem concentração final 0,625. Por que eu coloquei o Cl em vermelho, né, destacado? Por quê? Eu tinha 0,75 de Cl no recipiente A e 0,625 de Cl no recipiente B, e eu estou misturando os dois num terceiro recipiente. Então, vocês concordam comigo que a concentração final do Cl- após a mistura vai ser o somatório de Cl- que tinha no A e no recipiente B? Então, 0,75 mais 0,625 me dá um total de 1,375 mol por litro no final. Ok? Então, qual que é o problema, gente? O exercício pode pedir para você o do NaCl, do KCl? Pode. Só que ele também pode pedir dos íons que são formados nessa solução. E você vai ter que pensar nessas proporções. Nesse exercício ficou muito fácil, porque a gente tem a proporção de 1 para 1. Mas vamos ver aqui um outro exemplo, onde isso já não acontece. Peguei a mesma imagem aqui só para ficar bem desenhadinho, só que agora eu estou misturando 100 ml de uma solução 0,1 mol por litro de KCl com 100 ml de uma solução 0,1 mol por litro de MgCl2. Quero saber, então, qual o volume final, qual a concentração. Escrevi errado aqui, né, gente? Qual a concentração de KCl e a de MgCl2 neste exemplo novo. Só corrigir para ficar direitinho. Então, eu quero saber qual o volume final, qual a concentração final dos dois solutos. O volume final é bem intuitivo a gente dizer que vai ser o somatório do que tinha no recipiente A e no recipiente B. Então, se eu estou misturando 100 ml com 100 ml, no final é óbvio que a gente vai ter 200 ml, né? Para fazer o cálculo da concentração final desses nossos dois solutos, a gente vai usar a fórmula de diluição que a gente já conhece, M1V1 igual a M2V2, e aplicar os nossos valores iniciais e final. Isso acontece porque, gente, se eu estou aumentando o volume, eu estou fazendo uma diluição, e essa concentração ela tem que cair, né? Então, apliquei aqui 0,1 vezes 100. Qual a concentração após a mistura quando o volume passou para 200 ml? Eu vou ter uma concentração de 0,05. Como aqui os dados são os mesmos, né, eu também vou ter uma concentração final de cloreto de magnésio MgCl2 de 0,05 mol por litro. Aí vamos para aquela nossa segunda parte, onde vocês têm que lembrar coisas que aprenderam no ano passado.
Aqui a gente tem o KCl, que a gente já viu que a proporção é de 1 para 1. Então, se eu achei que o KCl vale 0,05, o K+ também vale 0,05 e o Cl- a mesma coisa. Agora, para o MgCl2, quando o magnésio se rompe, o cloreto de magnésio se rompe, ele vai liberar um átomo de magnésio, só que ele vai liberar 2 átomos de cloro. Então, esse 2 vem aqui na frente para fazer um balanceamento dessa equação. Né? Na hora que eu pegar essa molécula e partir ela em 3 pedaços, já que ela tem 3 átomos, eu vou ter 2 átomos de cloro e 1 de magnésio. Percebem que saber essas cargas não é estritamente necessário e não vai fazer tanta diferença, né? Mas o que está acontecendo aqui? O magnésio é um elemento da família 2 da tabela, então ele tem NOx mais 2. Aprendemos isso ano passado. E tem também o cloro, que é da família 17, então possui NOx menos 1. Né? Se eu tenho 2 cloros menos 1, eu tenho 2 negativas que neutralizam essas 2 positivas. Vamos ver como que esse 2 vai impactar o nosso cálculo. A gente descobriu que tem 0,05 mol por litro de MgCl2. Isso significa que na proporção com o magnésio, que é de 1 para 1, eu também tenho 0,05 de magnésio. Como a proporção para o cloro é 1 para 2, eu tenho o dobro de cloro do que eu tinha de MgCl2. Ok? Então, eu tenho 0,1. E aí vocês vão concordar comigo também que a concentração final do cloreto vai ser o somatório de cloreto que eu tinha no recipiente A com o que eu tinha no recipiente B. Então, se eu tenho 0,05 vindo do A e 0,1 vindo do B, no final eu tenho 0,15 mol por litro. Então, de novo, o cloro era o que está em comum nas duas misturas, né, nas duas soluções que foram misturadas. Então, no final, essa concentração vai se somar, ok? Não acho que tenha grandes problemas para fazer essa matéria. E semana que vem a gente continua, ok? Beijinho, até a próxima.